Alô, bom dia, meus amigos, minhas amigas, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, alunos e alunas, acompanhando as aulas do professor Dárcio de matemática, e estamos no caminho para que tudo ocorra da melhor forma possível. Estamos enfrentando hoje, dia 22 de março de 2020, uma das maiores crises mundiais. Talvez as pessoas com mais de 50 vão dizer: nossa, eu nunca tinha visto isso, não é verdade? Da forma com que está acontecendo, nós realmente nunca vimos, mas é preocupante. E com a proposta que o professor Dárcio está no caminho, é para vocês entenderem realmente que são números, estatísticas que nos assustam. Que se levarmos em consideração quantidades de pessoas em um determinado local, morreram tantos, em outros locais morreram mais do que aquele lugar, porque, não é verdade? A gente não imagina que um micro-organismo, se nós estamos nas comparações das frações, que hoje vou falar sobre isso, a gente vai perceber que esse número, esse elemento, ele é muito pequeno, não é verdade? Ele consegue fazer um estrago tão grande, né? Então é isso. Vamos tentar entender um pouco essas coisas. E hoje, vamos falar exatamente sobre isso, comparação de frações, né? Por que um número tão pequeno causa um estrago tão grande? Bom, já vimos nas aulas anteriores, a minha preocupação é ir nos cursos do básico ao avançado, e estamos caminhando nesse detalhe, né? Hoje eu vou dar a aula 9, uma parte que ficou da aula 8, mas eu vou dar uma continuidade hoje para que vocês entendam bem esse processo aí de comparar frações, tá bom? Gente, muita força, muita garra, muita vontade para que a gente possa superar isso daí. Em épocas de crise, nós que não passamos por guerras mundiais, não sabemos o que pode ocorrer, o que pode vir pela frente, não é? Mas vamos aí, fazer tudo que precisa, lavar as mãos direitinho. Hoje o abraço deixa de ser praticamente o abraço, o beijo, essas coisas tem que deixar de lado um pouquinho, né? Para que a gente possa se preparar e passar por essa daí, né? Tá bom? Vamos lá então, gente. Hoje, a comparação de frações. Então, a aula 9, ela vai começar exatamente nessas comparações aí. Então, veja bem. A comparação de frações, né? Observa aí essas frações aí, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5, 1 sobre 6, 1 sobre 7, 1 sobre 8, 1 sobre 9, e assim vai, né? Qualquer fração, não tem problema. Mas a gente vai começando pelas mais simples aí. Então, nós já vimos o seguinte: à medida que nós vamos aumentando o denominador, o que vai acontecendo com a fração? Ela vai diminuindo, não é verdade? Ah, professor, mas aumenta aqui embaixo, diminui a fração. Sim, quanto maior o denominador, menor é a fração, né? Então, vamos lá. É verdade, né? Olha, 1 sobre 2 não é 0,5? 1 sobre 3 já não é mais 0,5, é 0,3. 1 sobre 4 é 0,2, 1 sobre 5 é 0,2, 1 sobre 6 já vai dar 0,1 em qualquer coisa, 1 sobre 7 também 0,1 em qualquer coisa, aquele que eu falei, né? 1 sobre 7, 0,14, 28, 57. Olha só, como é fácil, né? O 1 sobre 7 é 0,14, 28, 57. É um decimal. 1 sobre 8, 0,125 e 1 sobre 9, 0,1. Então você percebe que à medida que vai aumentando aqui embaixo, vai diminuindo o número. Então é mais ou menos esse sentido que nos aproxima de uma imaginação do tamanho que é esse coronavírus aí. Ele é muito pequeno, não é verdade? Ele é muito pequeno, ele entra no organismo de uma forma brutal, de uma forma letal para as pessoas com mais de 60 anos, é letal, é muito ruim. Ele ataca os brônquios, o pulmão, e faz uma fibrose ali, e a coisa
para respirar ficar ruim, a pessoa chega a agonizar e chega até a morte. A Itália tá feio. Bom, vamos lá, gente. Então, vamos lá. 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5. Então, alguns números aqui nós já identificamos e sabemos, né? Sabemos quem é maior, quem é menor. Então, vamos ver. O 1 sobre 2, apesar do 3 ser maior que o 2, 1 sobre 2 é maior que 1/3. Apesar de o quarto ser maior que o 3, 1/4 é menor que 1/3. Apesar de 1/5, o 5 ser maior que o 4, mas ele é menor do que 1/4, entenderam? Então assim vai. Então, ó, veja bem, o que essas frações têm em comum? O que essas frações têm em comum? O número 1, né, no numerador, e no denominador, o que está acontecendo está aumentando. E a outra parte comum, elas vão diminuindo, tá certo? Então, olha, essas frações têm em comum, o primeiro, que o numerador é sempre 1. Segundo, o denominador, ele aumenta de 1 em 1, né? Ele aumenta de 1 em 1. Isso ficou claro, né? Ficou fácil, não é isso? Tá? Agora, será que você consegue me identificar uma terceira coisa em comum? Ó, quem disse aí que começa sempre com 0, tá correto. É isso aí. Por quê? À medida que você coloca um número menor do que no numerador, menor do que o denominador, vai dar sempre 0. Esse é um outro fator comum entre eles, né? Porque ó, o número é sempre 1 e está aumentando aqui embaixo. Quer dizer que o numerador é sempre menor que o denominador? Quando o numerador for menor do que o denominador, sempre vai ser o número 0 o começo. 0, qualquer coisa. 0, qualquer coisa. Entenderam? Ó, não esquecem. O numerador menor do que o denominador vai dar sempre 0, alguma coisa. Correto? Então, essa é uma outra parte comum, tá bom? Bom, você já identificou uma, tá beleza. Bom, então nós já vimos que 1 sobre 2 dá 0,5, 1 sobre 3 dá 0,3, 1 sobre 4, 0,25, 1 sobre 5, 0,2, 1 sobre 6 dá 0,16, ó. Eu coloquei os 3 pontinhos porque continua, a fração continua, tá bom? 1 sobre 7 é 0,142857, continua também. 1 sobre 8 é exato, que dá 0,125, é exato. E 1 sobre 9 dá 0,1, que também não é exato, vai dar sempre o resto 1 e é 0,1, tá certo? Eu coloquei os 3 pontinhos porque dá uma continuidade. Bom, então vocês perceberam, né? Nós podemos dizer o seguinte, nós podemos dizer que, à medida que aumentamos o denominador, o número racional, decimal, ele vai tendendo a 0. Agora, o que é isso? Tendendo a 0. Como é que eu percebo isso? Eu vou colocar isso numa reta numérica. Vou colocar numa reta numérica. 1 sobre 6 é o 0,16. Eu não tinha mostrado para vocês, mas 1 sobre 6 seria essa divisão aqui, né? Ó. Quantas vezes o 6 cabe no 1? Nenhuma. 0 vezes 6 desce 1, pressão 0, olha aí. Certo? Essa é a divisão de 1 por 6. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos comparar numa reta numérica, e aí vai ser fácil observar essa situação. Então, vamos lá. Eu tenho uma reta numérica aqui, eu peguei um pedacinho da reta numérica, entre 0 e 1, olha só, o 0 e 1. E coloquei as frações, 1 sobre 2, 1 sobre 2, 1 terço, né, 1/4, 1/8, 1/9, e lá embaixo coloquei os, né, que é exatamente, ó, 1/5, 1/6 e 1/7 está exatamente entre 1/4 e 1/8, né? Então tá lá. Isso quer dizer que esses números estão está nesse pedacinho aí, ó. E o nono que está quase perto do 0, mas nunca vai ser o 0. Então vocês percebem o que está acontecendo aí? Ó, o número 1 está aqui, né? Ó, a fração 1 sobre 2 é essa aqui. Né? Depois 1 sobre 4, que é a metade dessa metade, está aqui. Depois 1 sobre 8, que é a metade dessa metade, está aqui. Né? Eu procurei colocar esses números para a gente entender como ficam os números na comparação. Então você percebe que o que está acontecendo com ele? Ele está caminhando para o
zero, não é isso? Mas ele nunca vai ser o zero, ele vai ser um número muito pequeno. É igual o vírus da Covid-19, ele é um número muito pequeno, muito pequenininho. Para enxergar esse desenho que eles mostram aí na mídia, aquilo foi aumentado 100 milhões, milhões e milhões de vezes, para que a gente possa localizar o tamanho dele. Então ele tem tamanho, viu? Ele, apesar de ser pequeno, ele tem tamanho. E o tamanho dele dá para fazer muito estrago aí. Bom, é muito pequeno, mas muito poderoso. Então tá aí. Enxergar então que de 0 e 1, então tem esses números aí e tem vários outros. Tem vários outros. Se eu pensar, por exemplo, 4 oitavos, 5 oitavos, 10, já 10 oitavos já não está mais aqui. Mas 3 oitavos, 2 quintos, 3 quartos. Sempre que o numerador for menor do que o denominador, vai estar nesse espaço aqui entre 0 e 1. Entenderam? Entenderam? Então, ó, na reta numérica ficaria fácil de interpretar e ver para onde vai o número. Então, o que está acontecendo? Ele está sempre chegando ao zero, ele está tendendo a zero, tá certo? Ele está tendendo a zero. Então, eu coloquei essa lâmina e essas divisões para vocês entenderem melhor como é que se faz a comparação de frações. É só saber, se ele estiver à direita, ele é maior. Se ele estiver à esquerda, ele é menor. Então, ó, 1 sobre 4, ele está o quê? Ele está à direita ou à esquerda de 1 sobre 2? Ele está à esquerda, então ele é menor. Entenderam? É bem assim que a gente consegue interpretar essas frações e compará-las, tá certo? Mas, se comparar de acordo com aquela 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, à medida que vai aumentando o denominador, vai diminuindo a fração, tá certo? Então, 1 sobre 2 é maior ou é menor que 1 sobre 3? É maior, é isso? Muito bom. Bom, isso equivale a dizer que à medida que vamos aumentando o valor no denominador e permanecer o mesmo número no numerador dessa fração, o número irá diminuindo, tendendo a zero. Detalhe, porém ele nunca será o zero absoluto, tá certo? Ele nunca será o zero. Então vocês sabem onde estão esses números pequenos demais? Acabamos de falar aí sobre eles, né? Está em um monte de coisa, está nas bactérias, está nos micro-organismos, está nos vírus, bom, está no ar. Às vezes a gente não percebe, mas nas partículas de ar existem elementos muito pequenos que estão aí, além do oxigênio, do hidrogênio, tem muitos outros elementos que nós não enxergamos, mas eles estão aí, tá certo? São muito pequenos. Bom, perceber essas nuances da matemática às vezes ajuda muito em alguns concursos. Então quem vai prestar concurso tem que saber praticar esses números. Por exemplo, 4/3, olha só, 4/3 já o numerador é maior do que o denominador, não é isso? O numerador sendo maior, isso quer dizer que ele já não vai dar mais zero, vai dar um e alguma coisa. Então, olha, outra coisa que eu gostaria de deixar claro, quando eu permaneço o mesmo denominador e começo a trabalhar em cima, olha só, 4/3 vai dar quanto? 1,3, 5/3, 1,6. Olha só a diferença entre 4/3 e 5/3. Olha só a diferença. Lembra daquela, quando eu falei sobre o dobro? Então, quando a diferença for 1 entre um e outro, né? Por exemplo, 5/3 deu quanto? 1/6, né? 1,6, perdão. 1,6, 4/3 deu 1,3, 5/3. Olha só, 7/3 já deu 2,3, olha. Porque o 6 seria 2, né? O 2, né? Seria o 2. E olha só, 7/3 deu 2,3, certo? Porque dá 2 vezes e 3, pontinho, pontinho. Se você dividir, vai ver que vai dar isso. E o 9/3? Olha, é quase o 3, não é? Mas não chega no 3. É 2,6666, 3 pontinhos. Entenderam? Bom, essas nuances matemáticas, observar os números, as frações e reconhecê-las de forma simples e prática, é uma das funções que a matemática às vezes impõe. Mas aproveita esses tempos de crise aí, estuda bastante com o professor Darcy está ensinando, está lá no YouTube. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, comenta com as pessoas. O professor Darcy está lá disponibilizando essas aulas para que nós possamos passar esses tempos de crise com menos pensamento no que vai acontecer. Porque se a gente observar, nós ficaremos
muito tristes com a situação do mundo. Ok? Meu muito obrigado. Até a próxima.